Este é o sétimo vídeo do curso de DJs e produtores musicais. Hoje vamos um bocadinho mais a fundo, para além da sabedoria, para além dos cuidados com a nossa saúde, para além das prioridades, para além da definição do que é emergente, do que é urgente, do que é importante, do que é útil e do que é inútil, para além da eficiência, da eficácia, precisamos ir um bocadinho mais a fundo, entender alguns aspectos técnicos do ponto de vista de DJing. DJing, ou seja, jogador de discos. Jogador de discos é o indivíduo que olha para determinada sala, avalia dentro desta sala que tipo de pessoas nós temos, qual a faixa etária, como estão as emoções dessas pessoas, como está a temperatura nesta sala, como está o ânimo, o sentimento dessas pessoas, o que essas pessoas sentem. Através da nossa experiência, nós conseguimos entender como estão as emoções, minimamente, o que é que as pessoas estão a sentir, se as pessoas estão ou não a gostar do ambiente, o que está a faltar, o que está a preocupar as pessoas, como podemos contribuir da melhor forma. Por exemplo, se nós enquanto DJs soubemos que temos um evento no sábado, é de nossa obrigação chegar cedo a este evento e avaliar dentro do salão quais são os aspectos positivos e negativos. Sabemos que quando a casa do vizinho está a pegar fogo, a nossa casa está em risco. Então, se eu vou para o salão e eu deteto alguma falha na decoração, alguma falha na cozinha, é a casa do vizinho que está a pegar fogo e a qualquer momento a minha casa pode pegar fogo. Então, tendo esta visão, tendo esta experiência, esta sabedoria, eu sei que devo entrar em colaboração com a cozinheira ou o cozinheiro, com a decoradora ou o decorador, com o chefe de sala, com o mestre de cerimônia, com os noivos, com os convidados, pois se a casa do vizinho estiver a pegar fogo, a minha casa está a pegar fogo também. Se eu quero bons resultados, eu devo entender que isso carece de mérito. Então, eu, enquanto DJ que tenho um evento no sábado, eu chego cedo para avaliar o ambiente. Quais os perigos? Será que a chuva vai ou não interromper o evento? Vai ou não atrapalhar o evento? Será que o vento, o sol estão a nosso favor? Será que a eletricidade está a nosso favor? Será que a energia está com muita sujidade? Será que está com baixa potência? Como podemos medir os watts ou qualquer uma outra unidade de medida dentro deste salão? Quais as ferramentas que eu, enquanto DJ, deverei ter para medir a potência da energia dentro desse salão? Enquanto DJ, devo ou não perceber de eletricidade? Então, começando pela eletricidade, a eletricidade é fundamental nos dias de hoje, tanto em casas, como em empresas, como na rua, e também, óbvio, nos eventos festivos, onde tem DJ, geralmente tem eletricidade. Por ali nós podemos encontrar uma luz, ou seja, um caminho, uma via para começar a aprofundar o tema de DJing. Quais as esteiras que eu devo usar? Quais as fichas triplas que eu devo usar? Como devem ser as tomadas? Qual a capacidade elétrica que eu devo encontrar em determinado espaço para que eu tenha uma noite tranquila? O que são watts? Quais são os tipos de unidade de medida? O que é uma fonte elétrica? O que é uma distribuidora elétrica? O que é um receptor elétrico? E são matérias que previamente devem ser estudadas com emergência para aquele DJ que quer realmente atingir novos e melhores espaços. Eletricidade. Não depender de outrem. Não há necessidade de tornar-se um eletricista de nível avançado, mas pelo menos um indivíduo de nível intermédio, não um indivíduo amador, mas sim de nível intermédio do ponto de vista de eletricidade, engenharia elétrica. Entender isto, cabos, ferramentas como por exemplo chaves. E falar de eletricidade devemos passear também pelo estudo do movimento, que é a mecânica, entender como as coisas se movimentam. Dentro de um espaço, como está o vento, como estão as pessoas,
De que lado tem de estar o som? Por que o som tem de estar ou não próximo da parede? Caso chova, como será a distribuição sonora? Como será o movimento do som? E ao falar do som, é importante pular para a sonoplastia. Entender realmente que tipos de microfones nós temos. Condensadores, de fita. Mas quais microfones nós temos? Para um casamento, será que eu levo um microfone de fita? Será? Será que eu levo um condensador? Será que eu levo um microfone dinâmico? Será que os cabos que eu estou a usar são cabos balanceados? Qual é a diferença entre um cabo TS e um cabo TRS? Qual a diferença entre um cabo MIDI e um cabo USB? Qual a diferença de um cabo Thunderbolt com um cabo de alimentação? Que tipos de cabo de alimentação devemos utilizar? Por exemplo, se eu sei sobre eletricidade, se eu sei sobre mecânica, até certo ponto eu já consegui colocar a ficha na tomada, já consegui colocar a alimentação dos meus equipamentos na ficha. E a pergunta é, o cabo de alimentação, que tipo de cabo de alimentação devemos ter? Cabo de alimentação causa ou não problemas? Devemos ou não ter bons cabos de alimentação? Quantos estragos a nível de Angola, a nível de África nós tivemos dentro dos eventos, sejam eles eventos familiares e eventos corporativos, por causa de cabos de alimentação? Quantas falhas por parte dos DJs nós presenciamos por causa de cabos descarnados, maltratados, cabos despreparados, cabos desbalanceados quando mereciam ser balanceados? Então, a questão da aterragem dentro da sonoplastia, será que é só para estúdios? Esse tal da aterragem? Será que essa tal da terra em determinados eventos para DJs, será que é importante? Será que é importante o DJ ter pelo menos 3 microfones diferentes em qualquer um evento, ainda que seja um evento super caseiro? 3 microfones diferentes. Será que é importante o DJ ter pelo menos 2 microfones à distância, ou que não necessitam de fios, e pelo menos um microfone com fio? Será que o DJ deve ter pelo menos 3 tipos de fones, porque os ambientes são diferentes? O vento em Camacupa é diferente do vento no Quito. O vento no Cunene é diferente do vento no Mochico. E o vento interfere na audição do ser humano. Será que esses 3 fones são úteis ou são desnecessários? Há ambientes para fones A, fones B e ambientes para fones C, ou o fone A dá para qualquer ambiente? Os fones que os DJs cá em Angola e em África estão a usar, será que esses fones são os mais apropriados para os dias de hoje? Por exemplo, existem pessoas que em pleno 2026 continuam a utilizar telemóveis que foram produzidos em 2012. Existem pessoas que continuam a usar roupas que foram produzidas em 1992. Não por serem relíquias, não por serem uma fortaleza, não por estarem na moda, mas por necessidade. Ou seja, falta de opção. Por ser a única opção. Não tenho outro telefone, só tenho este para usar. Não tenho outra roupa, não tenho outro computador. Computadores que foram fabricados em 2008, ou seja, há 18 anos atrás. Continuamos a usar estes computadores. Como é que uma mente humana se mantém atualizada quando o dono desta mente esta que não está só no cérebro, mas está no corpo todo, quando o dono continua a utilizar ferramentas que já estão obsoletas, que já estão ultrapassadas? Nem tudo que é antigo é velho, mas existe muita coisa velha a ser utilizada por pessoas que se dizem ser atualizados, novos e hipermodernos. Será que são modernos, são novos, são atualizadas as pessoas, novos ou modernos, os indivíduos que continuam a utilizar softwares de 2005, 2008, telemóveis de 2012, roupas de 1992? É necessário falar disso dentro da engenharia de som. Existem muitas pessoas que sobrevivem de determinada profissão ou vivem de determinada profissão.
O que não quer dizer que estas pessoas sejam de nível avançado. Seja na música, na medicina, nas indústrias, no agente econômico Estado ou em qualquer outra área, existem profissionais de nível básico, que são chamados amadores, existem profissionais de nível intermédio e profissionais de nível avançado. No futebol nós tivemos uma prova viva em Angola, que é o Aquá. Tivemos o Flávio, que foram jogadores de nível avançado. Assim como temos outros na Académica do Lubito, no 1º de Agosto e outros clubes que não saem do banco e ano após ano vão descendo de divisão. Muitos de forma injusta, mas boa parte de forma justa, por não se esforçarem, por não quererem respeitar o nível avançado. O nível avançado requer preparo e novamente falamos de sabedoria, o preparo. Então eu tenho engenharia elétrica, engenharia mecânica, eu tenho a sonoplastia e eu vou à busca da informática, que é a informação automática. Ter uma empresa hoje em dia que não abraçou a informação automática, que não abraçou os softwares automáticos, que não abraçou os equipamentos, os utensílios, as ferramentas, as máquinas automáticas, é um risco, e um risco que é nada mais nada menos do que a probabilidade de acontecimento de um evento desfavorável. Este tipo de risco é extremamente desaconselhável nos dias de hoje, ou desaconselhado. Não devemos ignorar o mundo automático, seja a informação, seja os equipamentos, as ferramentas. Quando ouvimos automático, devemos tentar entender, devemos tentar abraçar, aproximar, o que não é obrigatório, mas devemos perceber porque o mundo tende a seguir este caminho, o caminho do automático. E este auto tem muito a ver conosco. Então, quanto mais preparo eu tiver, mais e melhor hei de lidar com esta tal da informação automática e o conjunto de equipamentos automáticos, ferramentas automáticas, utensílios automáticos que poderão surgir nos anos que nós estamos sujeitos a passar por eles. Então, 2027, 2028, 2029, 2030 poderão ser anos de muitas superações, muitas profissões deixarão de existir. Hoje em dia nós conseguimos fazer uma música em menos de 1 hora graças a uma outra área que é conhecida como inteligência artificial. O homem é pelo menos 100.000 vezes mais útil do que a inteligência artificial, mas a inteligência artificial é pelo menos 100 vezes ou 100.000 vezes útil nos dias de hoje, seja na área de engenharia, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de som ou quaisquer outras áreas, como até mesmo a agricultura, como até mesmo a própria música. A inteligência artificial nos dias de hoje tem pelo menos 100.000 utilidades. Já não é algo que nos surpreenda tanto. Conseguimos fazer uma música em menos de 1 hora, coisa que no passado não era possível, exceto em condições de extrema necessidade. Então, em 3, 4, 5, 10 cliques conseguimos fazer uma música. A pergunta é, você está preparado para esse novo mundo? Será que este mundo das inteligências artificiais dar-te-ão qualidade suficiente para que tu saibas distinguir o que é qualidade e o que não é? Tu necessitas de preparo. Do ponto de vista de produção musical, já aqui dissemos nos vídeos introdutórios que os temas ligados à teoria musical, desde o compasso musical, ritmo, características do som, propriedades do som, características da música, tipos de ritmo, tipos de compasso, tipos de melodia, acordes quaternários, acordes partidos, terças, quintas, nonas, notas, sons isolados, duetos, esses tipos de temas, aspectos, esses pormenores devem ser estudados dentro da música.
Sejas tu DJ, produtor musical, gestor de carreira, um gestor de carreira muito bem preparado musicalmente terá a capacidade de dar resposta mesmo na ausência do músico, mesmo na ausência da banda, quando o tema for teoria musical. Então, o DJ que percebe de teoria musical, ele percebe o sistema Camelot, que muito ajuda, muito contribui na vida dos DJs a nível do mundo, até mesmo aqueles que de forma justa ou injusta são considerados os melhores DJs de música eletrônica, já desde a década de 90 estudam o sistema Camelot. Não quero estudar o sistema Camelot, então devo estudar pelo menos as 12 escalas mais usadas a nível do mundo. Estou-me a referir a Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e a escala de Si. Devo saber, enquanto DJ, que músicas estão na escala de Si. Devo organizar as músicas de acordo às minhas necessidades. Não por emoção, não por fantasia, não por eloquência. Eu, DJ, dirijo-me a uma festa com 15 mil músicas no computador, é desnecessário quando eu sei que este evento simplesmente carece de 80 a 150 músicas. O evento pode até ter 24 horas. É quase impossível ter o mesmo DJ nessas 24 horas. E ainda que tenhamos o mesmo DJ nessas 24 horas, é praticamente impossível termos mais de 220 músicas tocadas. Se for um evento de 8 horas, 80 a 150 músicas para um DJ que vá fazer a noite sozinho. É a média. Então, que necessidade eu tenho? Eu tenho a necessidade de ir para o evento com as pastas muito bem organizadas. Por exemplo, para que separar a pasta de quizombas da pasta de sembas? Para que deixar a pasta de zouk distante da pasta de semba, distante da pasta de cabo-verdianas, ou quizombas cabo-verdianas, ou da pasta que é só de quizombas? Para que separar quizombas de Cabo Verde? Há quem faça, há quem descreva assim, quizombas de Cabo Verde, quizombas das Antilhas, ou simplesmente zouk, quizomba de Angola, sembas, depois tem coladeiro. Opa, essas músicas, em geral, em festas de quintal, em festas de família, em encontros familiares, essas músicas geralmente passam ao mesmo tempo. Eu, dentro de um conjunto de músicas misturadas, eu posso primeiro priorizar cabo-verdianas ou primeiro zouks, mas em geral eu não fico a tocar zouk 1 hora só zouk, ou 30 minutos só zouk. Em geral, eu após o zouk eu vou para a cabo-verdiana, após a cabo-verdiana eu vou para as angolanas, que são as quizombas ou os sembas. Para que distanciar? Devemos procurar eficiência e eficácia. Eu preciso gerir bem o tempo. Para gerir muito bem o tempo, que é super escasso, são apenas 24 horas, eu devo encurtar os processos. Para que ter tantos processos? Encurto os processos para melhor alcançar os meus objetivos. Então vai mais uma dica. Para além da eletricidade, do estudo do movimento, que é a mecânica, da sonoplastia, para além da informação automática, que é a informática, para além da inteligência artificial, fica aqui a dica, que é a gestão no tempo. Para além da gestão no tempo, o domínio dos softwares hoje em dia é necessário. E para dominar esses softwares, eu preciso saber várias línguas. Querendo ou não, é necessário. Necessidade é o estado ou momento de insatisfação e carência que provoca geralmente uma sensação de mal-estar. É diferente do querer, que é o desejo, é a vontade. Não, é necessário. Por mais que tu não queiras, é necessário. Tu deves aprender outras línguas, ainda que não sejam africanas. Se quiseres dominar esses softwares, até que tu cries o teu software, até que tu mesmo te juntes a outros ou outro e criem os nossos softwares africanos, com as nossas línguas, Ubuntu, Kimbundu, Chokwe, entre outros. Caso não, devemos nos tornar exatamente o que eu vou dizer agora: poliglotas. Línguas, ok? Então, mais uma vez, tens ali orientação, tens o caminho para vencer.